Se você está buscando inspiração de festa junina, esse vídeo é para você. E reutilizando sobras de tecido, você vai conseguir criar uma decoração que não pode faltar no seu arraiá. Vem comigo que eu vou te ensinar o tutorial completo desse espantalho. Super fofo, prático e bem econômico. Para começar, eu peguei esse pedaço de tecido jeans que tem mais ou menos 12 centímetros por 12 centímetros. Dobrei ao meio para pegar a marcação central. Feito isso, eu vou recortar até uma altura, que é a altura da calça. Feito isso, eu vou dobrar para ficar do avesso, porque quando a gente desvirar, vai ficar o lado certinho. Aí é só passar cola conforme eu estou mostrando no vídeo. Aí é só pegar as laterais do tecido e posicionar aonde nós passamos cola. E assim vão se formar as pernas da calça. Também vou passar cola ali na parte de cima para fechar a calça. Então eu vou aplicar ali a cola de silicone. E fazer a junção da parte de cima também. E depois que secar, é só desvirar. E aí eu utilizei primeiro a mão, né, para ir puxando. Depois com o auxílio do palito de churrasco, aquela parte que não tem ponta. Aí eu fui empurrando para auxiliar, porque como esse tecido é jeans, ele é um pouco mais duro, então isso, né, dificulta um pouquinho. Mas não precisa ser o tecido jeans, você pode utilizar qualquer outro tecido, tá? Bom, calça desvirada, olha como ficou certinho o acabamento. E eu vou utilizar também essa corda de sisal. Cortei aqui 5 tirinhos. E essa quantidade que eu vou utilizar para fazer cada perninha e cada bracinho do espantalho. Então eu cortei 4 vezes de 5, ou seja, 20 tirinhas de 7 centímetros. Passei cola na parte de dentro da calça. E aí eu juntei ali as 5 tirinhas e coloquei dentro. E fui encaixando ali até uma altura que eu achei seria suficiente para ficar certinho com a outra perninha. Apertei bem e deixei secando. Tô reaproveitando essa sobra de tecido que tem mais ou menos 17 centímetros por 12. Vou dobrar ele ao meio e vou fazer a camisetinha. Para fazer a camisetinha, eu peguei ali mais ou menos uma referência do tamanho da calça. Dobrei ao meio, dobrei novamente e aí eu vou cortar como eu tô mostrando aí no vídeo, tá? Para fazer a manga da camisa e a lateral. Cortei também ali no meio para fazer a gola da camisa. Fica mais ou menos assim. E eu vou aplicar cola só na parte de baixo, tá? Porque a parte de cima é espelhada. Então passei só nessas partes que eu mostrei, dobrei. E nossa camisetinha tá pronta. Só vou esperar secar para desvirar. Depois que ela estiver bem sequinha, aí nós vamos desvirar com bastante cuidado. E aí o acabamento vai ficar certinho. E se você precisar, pode utilizar um palito de churrasco para te auxiliar, lembrando de usar a parte que não é com ponta. Tô aqui aplicando cola de silicone dentro da calça, na parte de cima, e aí sim eu vou encaixar a camisetinha, né, um pedacinho da parte de baixo. Vou utilizar ali o palito de churrasco para poder auxiliar e ficar tudo bem certinho. E depois com esse enchimento, que normalmente vem em almofada, que é aquela fibra siliconada, você vai colocar ali dentro da camisetinha. Se você tiver, se você não tiver, não tem problema. Eu coloquei um pouquinho ali no corpinho e um pouquinho nos braços. Você também pode utilizar essa fibra para colocar na calça. Eu acabei não utilizando, mas fica bem legal se você colocar. E agora eu vou colar ali os bracinhos do espantalho. Passei a cola por dentro da manga da camisa e aí foi só encaixar os bracinhos, igual eu fiz na parte de baixo da calça. Coloquei os dois lados dos bracinhos e para dar aquele efeito, né, de palha, eu vou desfiar essas cordas. Aí é só desenrolar e você ir apertando assim como se você estivesse esfarelando e ele vai ficando com esse efeito aí, fica bem legal e faz toda a diferença. Fiz isso tanto nas perninhas quanto nas mãos. E esse foi o resultado. Já fez bastante diferença, né? E aí agora eu vou utilizar aqui um palito de churrasco. Eu vou colocar ele até chegar ali na parte de baixo
porque esse palito vai auxiliar a gente a poder encaixar esse espantalho depois em outro lugar. Prontinho, peguei aqui um pedaço de fio de juta e fiz esse detalhe na cintura. Peguei essa outra sobra de tecido, cortei um círculo e aí com a agulha e a linha eu vou franzir ao redor dele. Começo passando a agulha e dando um ponto para essa linha ficar firme e não soltar. E eu vou fazendo esse zigue-zague aí pra frente e pra trás até terminar esse círculo. Feito isso, eu vou dar uma puxadinha na linha e aí na parte de dentro nós vamos colocar aquela fibra siliconada. Para fazer o enchimento, você coloca a quantidade que você achar que fica bom. E depois a gente vai pegar e puxar essa linha para finalizar. Aperta bem. E aí é só você passar a agulha e ir fechando e costurando para fechar. E não precisa se preocupar nessa parte de trás ficar perfeita, porque depois nós vamos cobrir ela com a parte do chapéu. Ficou assim. E aí eu já aproveitei e já fiz o rostinho também. Olha que fofo que ficou. E essa parte de trás que ficou aberta eu vou encaixar ali no palito de churrasco. E aí eu vou aplicar a cola de silicone, né, para essa cabecinha ficar aí presa no corpo. Passei ali também na parte de trás, para ajudar a fixar, ficar certinho. E para o cabelinho do espantalho eu utilizei também a corda e cortei ali numa altura que cobrisse o rosto. Prendi na parte de cima com agulha e linha para poder ficar mais fácil de manusear esse cabelinho depois. E aí eu fiz o mesmo efeito que eu fiz no braço e na perna, eu desfiei esse cabelinho, que é para simular ali a palha. E também aproveitei aqui umas sobras de tecido que tinha para fazer uns detalhes na calça e eu achei que ficou um charme, fez toda a diferença. Fiz ali na parte de cima e também fiz na parte de baixo. E vamos cobrir essa cabecinha aí. Vou utilizar aqui como referência uma tampa de produto de limpeza. Eu escolhi essa aí douradinha, né, que tá mais ou menos dentro da paleta. Peguei também aqui fio de juta para auxiliar depois. Vou passar a cola de silicone na tampinha de plástico. Passei por toda a tampinha, posicionei ela ali no meio do tecido de juta. Aí eu vou dar uma apertadinha e vou utilizar essa corda para poder auxiliar e fazer também um detalhe. Amarrei bem ali na parte de cima, dei um nó e depois eu vim e fiz um lacinho. Feito isso, eu cortei ali o excesso que ficou embaixo, mas se você quiser você pode deixar esse excesso aí de fio de juta. Cortei mais um pedaço desse fio e coloquei ali na parte de baixo. Isso faz toda a diferença, tá? Você tem que colocar ali na parte de baixo também. Cortei ali o excesso. E aí, como na lateral fica sobrando muito, eu cortei. E basicamente é você cortar todas essas pontas que é do quadrado, né? Você deixar ela arredondada. Ficou mais ou menos assim, e aí agora nós vamos colar na cabecinha do espantalho. Apliquei cola por toda a parte de trás da cabeça, na parte de cima e no rostinho também ali na parte de cima. Vou colocar ali o nosso chapéu e vou ajustando aí conforme eu achar que fica bom. Passei cola também ali embaixo do cabelo, porque senão o chapéu não vai ficar certinho. Então eu passei nas laterais do rosto, colei o cabelinho e fui ajustando o chapéuzinho. E ficou mais ou menos assim. E aproveitei também essa sobra do chapéu para poder fazer esse detalhe na calça. E olha só como esse espantalho tá fofo por demais. Mas vou fazer ainda um detalhe ali pro chapéuzinho, fazer uma florzinha de girassol. Vou utilizar um material bem barato que é o EVA e vocês encontram com mais facilidade. Esse meu é amarelo, do outro lado tem glitter. E utilizando esse eu fiz a florzinha. E pro miolo do girassol eu utilizei um pedacinho de EVA preto e cortei um círculo. E é basicamente isso, é bem facinho de fazer essa flor. Você pode utilizar essa decoração para sua casa e deixá-la bem temática, ou para alguma festinha junina e decorar aí a mesa das comidas. Lembrando que você também pode fazer para vender, então fica aí a inspiração. Ah, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Vai ter muita inspiração junina por aqui.